nós vamos falar sobre fator de aumento. Isso aqui é uma ferramenta que vai te ajudar a resolver problemas de forma mais rápida. E melhor do que isso, assim, vai te ajudar a resolver problemas de forma segura. Porque vocês vão ver aqui em porcentagem, tem algumas coisas que a gente não pode fazer. Por exemplo, uma coisa que todo mundo deve lembrar aí. Quando você aumenta um valor numa taxa e depois dá um desconto na mesma taxa, você nunca volta para o valor original. E aí, quando você sabe lidar com fator de aumento e redução, você foge desse perigo de cair nessa armadilha, tá? Que é uma das pegadinhas mais comuns que podem aparecer. Então, nós vamos falar de fator de aumento e redução. Vou tentar te mostrar os dois, depois a gente vai tentar misturar essas duas coisas para pensar em aumentos e descontos sucessivos. Fator de aumento. Tem fórmula. Se você quiser guardar a fórmula, não tem problema nenhum. Eu não gosto muito, eu prefiro que você pense sempre em porcentagem. Por exemplo, sei lá, imagina que você tenha que aumentar alguma coisa em 16%. Sei lá, imagina que você tem lá um preço qualquer e precisa aumentar esse preço em 16%. O que eu preciso que você entenda? Como é que a gente faz para aumentar alguma coisa em 16%? Eu gosto de pensar assim. Eu tenho algo que era 100%, aí eu vou aumentar 16%. Se eu aumento 16%, eu passo a ter 116%. Então, o que era 100% vai passar a ser 116%. Só, gente, que 116% é a mesma coisa que 1,16. Por que é 1,16? Porque é 116 dividido por 100. Isso aqui é a mesma coisa que 1,16. Então, o que significa isso? Se você quiser aumentar alguma coisa em 16%, basta você multiplicar por 1,16. Tenta entender como é que é a formação desse 1,16, a composição dele. Esse 1,16 é 1 mais 0,16. Isso aqui é uma ideia importante que você tem que ter. Esse 1 que aparece aqui é o seu 100%. Por exemplo, quando alguém vai aumentar o preço de um produto, ela espera que o produto custe o que já custava mais alguma coisa. Então, esse 1 aqui é o valor original. O que passar de 1 é o que efetivamente aumentou. Então, o que aumentou? Aumentou 0,16. Mas o que é 0,16? 0,16 é a mesma coisa que 16%. Então, a composição desse fator vai ser sempre desse jeito. Vai ser 1 mais a taxa. Daí que vem a ideia da fórmula que eu te falei. Tem gente que gosta de decorar isso. E com o tempo, você vai acabar guardando mesmo. Se você quer aumentar uma determinada taxa, você multiplica por 1 mais a taxa. E aí você consegue resolver ali o seu problema. Beleza, mas o que eu quero de fato é que você consiga entender isso aqui realmente. Por exemplo, imagina que você fez um investimento de R$1.000. Você investiu R$1.000. Quando você foi resgatar o seu investimento, imagina que tinha R$1.160. Onde que eu quero chegar? Eu quero que você entenda a ideia principal aqui, uma das ideias principais da matemática financeira. Se você investe 1.000 e na hora de tirar você tem 1.160, você não ganhou 1.160. Tenta entender. O primeiro 1.000 aqui era o seu investimento de volta. O que passou de 1.000, no caso 160, é o que efetivamente aumentou. Então, o que passa de 1, isso aqui na verdade seria o nosso 100%. O que passa de 100%, o que passa de 1, é o que efetivamente rendeu. Então não esquece, sempre que a gente for pensar em aumento, a gente pode pensar assim. Aí você deve estar pensando, tá, mas eu vou sempre multiplicar por 1,16? Não, tudo vai depender de qual aumento que você quer dar. Como assim? Por exemplo, imagina que eu quisesse dar um aumento de 25%. Como é que você faz para dar um aumento de 25%? Você multiplica por 1,25. Por que 1,25, gente? É porque o que era 100% vai virar 125%. Mais 125%
é 1,25. Então, esse seria o seu fator multiplicativo. Aí você deve estar pensando, tá, mas isso só vale para número inteiro? Não. Sei lá, imagina que eu quisesse aumentar alguma coisa em 12,8%. Como é que eu faço para aumentar alguma coisa em 12,8%? É só você pensar, isso aqui vai virar 112,8%. Mas o que seria 112,8%? É 1,128. Então, quer dar um aumento de 12,8%? Multiplica por 1,128. O que eu preciso que você entenda? Quando a gente chega naquele valor ali, o que acontece? Ao chegar naquele valor, a hora que eu multiplico por 1,128, eu já tenho o meu resultado pronto. Tem gente que fala assim, Ju, eu não podia calcular 12,8% e depois somar com o valor original? Pode, você pode fazer isso. Só que aqui, lembra, nosso objetivo é tentar buscar uma estratégia mais fácil de resolução. E ali você sai direto nisso. Tem gente que não vai gostar dessa técnica, vai falar assim, ah não, Ju, eu prefiro o jeito tradicional, eu prefiro fazer passo a passo, tem problema? Não tem problema. Mas o único problema que tem é que às vezes você vai ter que simplesmente bater o olho no resultado e só de olhar para ele, saber se aquele valor aumentou, se diminuiu e em que taxa que isso aconteceu. Então, mesmo que você não use para fazer cálculo, eu preciso que você saiba olhar para um resultado e pensar no que aconteceu com ele. Isso é extremamente importante. Eu vou tentar mostrar aqui algumas situações. Olha ali, eu vou tentar mostrar do jeito tradicional. Quem quiser usar o jeito tradicional não tem problema nenhum. Eu só acho que você precisa saber como é que funciona, tá? Então imagina aquilo ali. Eu tenho um valor X e aí eu quero aumentar 20%. Qual que é o jeito tradicional de você fazer isso? Você pensa assim, ó, esse X que aparece aqui é o valor original. Como é que eu faço para eu chegar no valor novo? Se eu for usar fator multiplicativo é bem rápido. Eu penso assim, era 100%, vai aumentar 20%, então vai virar 120%. Então ficaria 120% de X. 120% de X, 120% é 120 sobre 100. Então isso aqui viraria 1,2x. Tenta entender. Com o tempo, você já vai pensar direto nesse fator multiplicativo. E isso vai fazer com que você economize bastante tempo. Agora você fala assim, tá, mas e se eu quisesse fazer do jeito tradicional? Você ia pensar assim, ó, o que seria o valor novo? Chamar de VN. O valor novo seria o valor original, X, mais 20%. Só que 20% de quem? De X. Então, esse valor novo seria X mais 0,2x. Entende? Aqui, ó, é 1. Ficaria 1x mais 0,2x. Esse valor novo seria 1,2x. E aí você chega no mesmo resultado. Mas aqui eu quero pensar de uma maneira diferente para a gente poder chegar naquela ideia do 1 mais a taxa. Dá uma olhada. Valor novo vai ser igual. Olha para esse termo e para esse. Tem alguma coisa comum nesses dois termos? Quem é que está comum nesses dois termos? É o x. Se o x é um fator comum, eu vou colocar o x em evidência. Aí você faz x dividido por x, dá 1. 20% de x dividido por x, isso aqui dá 20%. Para que eu estou fazendo isso? É lógico que você não precisa fazer isso, tá? Isso aqui é só para te mostrar aquela ideia que a gente viu. Isso que está aqui, ó, é o nosso fator multiplicativo. O que é esse fator multiplicativo? Esse fator multiplicativo é 1. O que é esse 20? Esse 20 é a taxa. Então, o fator multiplicativo é 1 mais a taxa. Na prática, sempre que você quiser aumentar alguma coisa numa determinada taxa, você multiplica por 1 mais a taxa. E aí você consegue resolver o seu problema. Na prática, não tem necessidade de fazer isso. Você pode pensar em porcentagem, você pode pensar em número decimal, não importa. O importante é você tentar entender o que está acontecendo. O meu conselho é, pense na porcentagem que vai virar. Depois que você pensa na porcentagem que vai virar, você consegue
entender o que de fato aconteceu. Oi, gente, a ideia do fator de redução é a mesma, tá? É a mesma coisa. Só que ao invés de aumentar, a gente vai diminuir. Eu até prefiro fazer redução do que acréscimo, mas é a mesma ideia, tá? Como é que funciona isso aqui? Tenta imaginar, vamos pensar num exemplo prático. Imagina que você vai numa loja e aí ele te fala assim, olha, hoje a gente está dando um desconto de 25%. Então, a gente vai dar um desconto de 25%. Alguém te conta isso. Se vai te dar um desconto de 25%, o que eu quero que você entenda? Você vai pensar assim, ó, o preço original era 100%. Se vão me dar um desconto de 25%, qual porcentagem do preço original eu vou pagar? Pensa aí, era 100, você vai ter um desconto de 25%. Se era 100%, você vai ter um desconto de 25%, qual porcentagem do preço original você vai pagar? Você vai pagar 75%. E o que seria 75%? Isso aqui é a mesma coisa que 75 dividido por 100. E isso aqui dá 0,75. Esse aqui vai ser o seu fator de redução. Fator de redução. Tenta entender a lógica aí. Se você quer dar um desconto de 25%, você deve multiplicar por 0,75. Para quem quiser pensar usando fórmula, não tem problema. A ideia é muito parecida. Quando você quer dar um aumento, você multiplica por 1 mais a taxa. Quando você quer dar um desconto, você multiplica por 1 menos a taxa. Eu não gosto muito de pensar assim. Eu gosto de pensar em porcentagem. Era 100%, eu vou tirar uma porcentagem. Aquilo que sobrar vai ser o seu fator de redução. E aí a gente pode pensar aqui, ó. Sei lá, imagina que eu quisesse dar um desconto de 12%. Como é que eu dou um desconto de 12%? Se você ficar na dúvida, você faz a conta, ó. Você vai ter que multiplicar por 1 menos 12%. Ou seja, é 1 menos 0,12. 1 menos 0,12 vai dar 0,88. Esse é o nosso fator de redução. E aí, para cada porcentagem que você for pensando aqui, o seu fator de redução ele vai mudar. Eu não gosto, como eu falei, eu não gosto de pensar assim. Eu penso sempre em porcentagem. Eu penso, eu tinha 100, vou tirar uma porcentagem, o que sobrar vai ser o meu fator. Toma cuidado, porque muita gente fala assim, se eu vou dar um desconto de 25%, eu vou multiplicar por 0,25. Não. Se você multiplicar por 0,25, você vai descobrir só qual vai ser o seu desconto. Eu quero o preço que eu vou pagar, então eu tenho que pegar o preço original e tirar esse 0,25. 1 menos 0,25 vai dar quanto? 0,75. Ju, mas e se tiver número decimal? Gente, não importa. Pode ser o valor que for. Olha como é que eu faço. Por exemplo, imagina que eu quisesse dar um desconto de 23,6%. Como é que eu faço para dar um desconto desse? Eu não escrevo, eu penso, mas você pode escrever 100%, que é 1, menos 23,6. Aí eu faço essa conta. O resultado que der aqui vai ser o meu fator de redução. Aí uma dica, quem tem dificuldade aí para fazer uma conta dessa, eu penso, se fosse 100 menos 24, 100 menos 24 daria 76%, só que é 6 menos 23,6, então isso aqui vai dar 76,4%. E o que é isso em decimal? É 0,764. Esse vai ser o seu fator de redução. É lógico, gente, que quanto mais quebrado for o número, mais chato vai ficar para você fazer. Mas, infelizmente, não tem muito como a gente fugir disso. A ideia é essa. Como eu falei, o meu maior objetivo aqui é que você consiga olhar para um resultado e a partir do momento que você olha para o resultado, você consiga descobrir se teve aumento, se teve redução e em que porcentagem que essa redução ocorreu.
Fiz uma tabela aqui, gente, e aí eu coloquei valor original, a taxa e o valor final. Eu sinalizei aqui com mais e menos só para indicar se é taxa de aumento ou se é taxa de redução, tá? E aí eu quero preencher essa tabela. Eu acho que vocês conseguem fazer. Completa essa tabela aí para mim. Olha aqui, não tem muito segredo não, tá? É só a gente pensar aqui usando fator de aumento e redução. Imagina que a pessoa investiu 1x e aí teve um acréscimo de 18,4%. Se você quiser pensar aos poucos por enquanto, não tem problema não. Eu pensaria assim, era 100%, vai aumentar 18%, vai passar a ser 118,4%. Mas o que é isso? Isso aqui é 1,184. Então, se você quer dar um aumento de 18,4%, você multiplica por 1,184. E aí o que era x viraria 1,184x. E aí está resolvido. Você deve estar pensando, não, mas eles podem cobrar um número quebrado assim? Podem, gente. Ano passado, na prova do Enem, tinha uma questão de aumento sucessivo, que tinha um valor inteiro, que era 10%, e tinha um valor quebrado, que era 7,2%. Mas pode acontecer, tá? E você tem que estar preparado para qualquer coisa que acontecer. Mas como eu falei, a minha maior preocupação, gente, é em situações como essa. O cara te dá um resultado pronto e pergunta o que aconteceu. Então imagina, a pessoa investiu 1x, na hora que ela foi resgatar, ela tinha 1,426. Tem duas maneiras de você pensar nisso. A primeira, que eu gosto mais, é transformar isso aqui em porcentagem. Lembra da nossa primeira aula sobre porcentagem? Para você escrever alguma coisa na forma de porcentagem, você desloca a vírgula 2 casas para a direita e coloca o símbolo de porcentagem. Dá uma olhada, anda com a vírgula 2 casas, vai virar 142,6%. Tenta raciocinar aí para mim. Você investiu 100%. Na hora de resgatar, tinha 142,6%. De quanto que foi o aumento aqui? Foi um aumento de 42,6%. Entenderam mais ou menos a ideia ali, ó? Agora, quem não quiser fazer assim, pode pensar em separar. Aquilo ali é 1 mais 0,426. Isso aqui escrito em porcentagem vira 42,6%. Vai ficar a seu critério, tá? Agora, dá uma olhadinha nessa terceira linha. Se tiver alguma dúvida, gente, pode mandar aí. Mas dá uma olhada nessa terceira linha. Terceira linha, eu quero um desconto de 9%. Pensa fácil. Era 100%. Alguém vai tirar 8%. O que vai sobrar? Vai sobrar 91%. Se vai sobrar 91%, a gente vai ter 91% é a mesma coisa que 0,91. Então, o que era 1x vai passar a ser 0,91x. Repara, gente, que deu um valor menor do que 1. Por que deu um valor menor do que 1? Porque está desvalorizando, a gente tirou uma porcentagem. Olha a quarta linha. A pessoa investiu 1x, na hora de tirar, ela tinha 0,87x. Pensa aí para mim. 0,87 é a mesma coisa que 87% de x. Se a pessoa investiu 100% e na hora de tirar ela tinha 87%, o que significa isso? Significa que ela perdeu 13%. Então, foi uma redução de 13%, ou um desconto de 13%. Agora, alguns exemplos que me preocupam aqui. Por exemplo, imagina aumentar alguma coisa em 4%. Por que isso aqui acaba me preocupando? Porque muita gente vai falar assim, para dar um aumento de 4%, você multiplica por 1,4. Cuidado, tá, gente? Se você multiplicar por 1,4, você não estará aumentando em 4%. Pensa aí, se você multiplica por 1,4, você vai aumentar quanto? 40%. Mas então como é que eu faço? Pense em porcentagem. O que era 100% vai virar 104%.
E o que é 104%? É 1,04. Então, aqui seria 1,04x. Investiu 1x, tinha 1,04x. Olha esse penúltimo caso. Aquele ali talvez é um dos que mais me deixa preocupado. Por quê? Porque as chances de errar são enormes. Dá uma olhada. A pessoa investiu 1x, na hora de tirar tinha 2,836. O que muita gente vai pensar? A pessoa vem aqui e transforma isso em porcentagem. Isso aqui daria 283,6%. Até aí tá tudo certo, tá, gente? Agora, cuidado. A pessoa investiu 100%. Na hora de tirar, ela tinha 283,6%. Aí eu te pergunto, ela teve um ganho de 283,6%? Não. Por que não? Porque o primeiro 100% é o investimento dela de volta. Quanto que efetivamente rendeu esse investimento? Esse investimento rendeu 183,6%. Ah, Ju, não entendi. Você pode vir aqui, ó, e desmembrar. O que é aquilo ali? Aquilo ali é a mesma coisa que 1 mais 1,836. Lembra, o primeiro 1 é o seu investimento de volta. O que passou de 1 é o que efetivamente rendeu. Então, o que rendeu foi 1,836. E o que é isso em porcentagem? 183,6%. Daqui a pouquinho eu vou dar um outro exemplo disso, tá? Agora, olha o último caso ali. Imagina que você vai comprar um produto, ele está anunciado por 1x, só que você chega na loja e ela fala assim, hoje está com uma super promoção. Você vai ter 86% de desconto. Pensa aí, se você vai ter 86% de desconto, você vai pagar só 14% do valor. Ou seja, se você quer dar um desconto de 86%, você vai ter que multiplicar por 0,14. Por quê? Porque é o que vai sobrar. 14%. Isso aqui é a mesma coisa que 0,14. Então, aqui seria 0,14x. Após sofrer 2 aumentos sucessivos de 20% e 30%, um produto passou a custar R$ 374,40. Determine o seu preço antes dos reajustes. Como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa que você tinha que tomar um certo cuidado aqui na hora de fazer. Entende? Vão ser 2 aumentos sucessivos. Primeiro ele vai dar um aumento de 20%, depois ele vai dar um aumento de 30%. Primeiro erro é o aluno pensar que o aumento vai ser de 50%, porque soma, né? 20 com 30 vai dar 50. Tá errado, tá, gente? Por que tá errado? Porque são esses aumentos, eles são acumulativos. Tenta imaginar, eu tinha um preço, aí eu aumento ele 20%. Agora eu vou ter um novo preço. Esse novo preço vai sofrer um novo aumento de 30%. Então, os referenciais, eles mudam. O primeiro aumento é sobre um valor. O segundo aumento é sobre outro valor, que já foi corrigido. Por isso que dá esse crescimento exponencial, igual o João falou. Então, cuidado, tá? A gente não pode pensar que isso aqui vai ser um aumento linear. Não é linear. Esse aumento aqui, ele é acumulativo, ele é exponencial. Agora, outro cuidado que você tem que ter, que é talvez dos erros mais comuns em porcentagem, que é o aluno pensar assim, se tem um aumento de 20 e um de 30, eu vou tirar 30% desse valor, depois eu vou tirar 20% desse valor. Gente, esquece isso. Se você dá um aumento numa taxa e depois dá um desconto na mesma taxa, você jamais vai voltar para o valor original. Nunca volta para o valor original. Aumentou numa taxa, deu desconto na mesma taxa, já era, você não vai voltar para o valor original. Mas como é que nós vamos fazer então? O jeito que eu acho, tem gente que gosta de fazer separado. O jeito que eu acho mais fácil de fazer isso aqui
é usando o fator multiplicativo. Como é que você faz? Eu penso assim, ó, eu não sei qual que era o preço do produto antes dos reajustes. Eu venho aqui e chamo de X. Aí eu penso, esse valor vai sofrer um aumento de 20%. Aí eu penso assim, como é que eu faço para eu dar um aumento de 20%? Multiplico por 0,2? Não. Se você multiplicar por 0,2, você não está calculando o valor aumentado, está calculando só o aumento. Cuidado! Como é que você faz para dar um aumento de 20%? Você multiplica por 1,2. Beleza. Esse aqui vai ser o preço com um aumento de 20%. Esquece, gente, que é uma incógnita. Pensa que aquilo ali é um valor qualquer. O que vai acontecer agora? Esse valor vai sofrer agora um aumento de 30%. E aí você tem que pensar, beleza, mas como é que eu dou um aumento de 30%? Para eu dar um aumento de 30%, eu multiplico por 1,3. Entende? O preço aumentado em 20% e em seguida aumentado em 30% vai resultar no preço do produto. E qual que é o preço do produto? R$ 374,40. Nossa tarefa agora é fazer essa conta. Tem gente que vai passar dividindo. Passa 1,3 dividindo. Depois passa 1,2 dividindo. Tem gente que vai fazer a conta aqui primeiro. Tanto faz. Eu prefiro fazer a conta aqui e fazer uma conta de divisão só. Mas tudo isso depende também, dependendo dos valores, eu passo dividindo. Cada caso é de um jeito e a gente vai ter que tentar ver qual que é a melhor estratégia. A gente vai terminar essa conta aqui agora. Agora vamos fazer essa conta, ó. Vou fazer 1,2 vezes 1,3. Sem calculadora, tá, gente? 1,2 vezes 1,3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Aqui vai dar 6, 5 e 1. Duas casas decimais aqui também. Então vai ficar 1,56x vai ser igual a 374,40. Agora a gente vai ter que passar dividindo. O que vai ser o x? O x vai ser 374,40 dividido por 1,56. Muita gente chega nessa conta, gente, e desespera. Fala assim, nossa, mas está muito quebrado, eu vou dar uma arredondada. Gente, por favor, não arredonda esse tipo de conta. A conta é quebrada para que o resultado, muito provavelmente, seja um valor inteiro. Então, não faz isso, tá? Vou fazer a conta do jeito que está ali. Vamos lá, ó. Sem calculadora também, hein? 374,40 dividido por 1,56. Duas casas decimais, duas casas decimais. Vou cortar a vírgula aqui, ó. Estou dividindo por 156. Como é que a gente faz essa conta? 3 não dá, 37 não dá, tem que ser 374. Isso aqui vai dar 2. 2 vezes 156 vai dar 312. O que vai dar isso aqui? Vai sobrar 2 aqui, 6. Não dá para dividir, desce o 4. 624 dividido por 156 vai dar 4. Dá exato, ó, 624 e não sobra nada. O zero que sobrou aqui vem para cá. Então me responde aí, qual que era, né, o preço do produto antes de sofrer esses dois reajustes? R$ 240. Você pode testar para ver se dá certo. Ó. Aumenta aquilo ali em 20%, vai chegar no valor novo. Pega esse valor novo, aumenta em 30%. Você vai chegar nesses R$ 374,40. Essa ideia, gente, de aumento e desconto sucessivo é muito presente no Enem. Como eu falei, ano passado caiu uma questão de aumento sucessivo. Falava sobre o salário, tinha aumentado 10%, depois aumentou 7,2%. Perguntava alguma coisa nesse estilo. É muito comum aparecer. E quanto mais você souber sobre fator de aumento e redução, mais fácil vai ficar a sua vida. Principalmente porque a gente não pode usar calculadora. Como a gente não pode usar calculadora, a gente usa esses artifícios aqui para tentar facilitar um pouco a nossa vida.